Lembrando de dizer, quem ainda não assistiu a primeira videoaula, enviaremos o link. Como é que a gente vai fazer? Acho que a gente vai enviar o link. Enviaremos o link também. Quem assistiu ou quem não assistiu? Aproveito também para convidar vocês. Ok. Não vou convidar. Ok. Na primeira videoaula, você viu várias dicas sobre como tornar a sua rotina mais produtiva. Tratamos de dicas como fotografar a sua rotina, identificar metas e prioridades, fazer uma programação eficiente das suas atividades e depois fazer uma avaliação e com isso você identificar quais são os seus ladrões de tempo e tornar a sua agenda, o seu dia e a sua rotina mais produtiva e a partir daí tornar a rotina da sua equipe mais produtiva. Nesta videoaula, nós vamos tratar sobre o tema simplificação de indicadores, com várias dicas de como você fazer com que a sua análise seja mais simples e o entendimento da sua equipe também seja mais simples. Então vamos lá, afinal de contas, para você, gestão de vendas é método ou talento? Para o grande artista alemão Hans Hofmann, do século XIX, ele tem uma afirmação que é muito interessante para esse tema da simplificação de indicadores. E eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte, que a habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa se manifestar. E eu concordo com eles. Afinal de contas, quanto de nós não nos perdemos na enxurrada de indicadores? Há empresas, há gestores que trabalham com mais de 20 indicadores, com mais de 20 vendedores. Então, como é que funciona a gestão quando você tem tantos vendedores e tantos indicadores? Em pesquisa recente que nós fizemos, nós identificamos que gestor de vendas tem 3 atividades diárias principais. A primeira é analisar os indicadores. A segunda, analisar os vendedores. E a terceira, dar feedback aos vendedores. Mas como fazer isso com essa situação? Você já passou por um momento em que você gasta muito tempo do seu dia para poder fazer essa sua análise de indicadores? A sua equipe, ela recebe essas informações ao longo do dia? Quanto da tua habilidade analítica ela é absorvida para que você possa entregar ações que possam ser tratadas e trabalhadas com a equipe ao longo do dia? Tudo isso passa pela quantidade e a complexidade que muitas empresas colocam na sua gestão de indicadores. Nós mesmos passamos por essa situação. Imagine que nós, como especialistas de gestão de vendas, montamos uma célula de pré-venda. Nós não conhecíamos muito bem como funcionava o trabalho de pré-venda. E aí adivinha o que fizemos? Colocamos mais de 10 indicadores para que a equipe de pré-venda pudesse trabalhar. Ao longo de 2 meses, nós fomos monitorando esses indicadores. E chegou um momento em que a própria equipe não conseguia entender o que era mais importante. Então, em determinado momento, a partir do momento que nós vimos que essa confusão tinha sido instalada tanto para a gestão da equipe quanto para a própria equipe, nós simplificamos e tornamos a gestão de apenas 2 indicadores. Um indicador de esforço e um indicador de produtividade. E agora, pessoal, eu vou chamar vocês para que a gente vá ao quadro e a gente conheça bem o que e como nós podemos fazer para que nós possamos ter uma gestão de indicadores mais simples e mais eficiente para você, gestor, e para a sua equipe. Vamos lá! Fala, gestor de vendas! Tudo bem? Dando continuidade à nossa videoaula, vamos aprofundar hoje o tema simplificação de indicadores. Muito importante, principalmente por causa da pesquisa que nós fizemos, que deixou claro que gestores de vendas, na sua grande maioria, têm uma dificuldade na análise ou tempo para análise das informações e para direcionar a equipe para aquilo que é mais importante no dia a dia. Então, como nós falamos anteriormente, esse é o momento da nossa prática e vamos passar dicas preciosas de como você pode simplificar os seus indicadores. Começando por aqui, o principal passo nosso, o primeiro passo nosso, está na diferenciação de indicadores. Eu não sei se está claro para vocês, se é claro para vocês, existem 3 grupos de indicadores. Os indicadores de esforço, os indicadores de conversão, os indicadores de vendas, que são resultado dessa composição de esforço mais conversão.
Esforço é tudo aquilo que está relacionado ao volume de trabalho que é gerado, aquilo que ocupa o dia do vendedor. A qualidade é a forma como o vendedor ele aproveita o volume de trabalho que ele tem. E aí a gente tem um resultado de vendas. Na prática, como é que isso se divide? Os indicadores de esforço, a grande maioria deles acontece antes da venda. É aquilo que prepara para a venda chegar. Então temos exemplos como ligações, contatos, agendamentos, atendimentos, visitas, propostas ou orçamentos e até indicações. São todo o trabalho que o vendedor faz para que haja o momento da venda. Depois nós temos os indicadores de conversão, que normalmente são percentuais ou médias que na relação de alguns desses indicadores. Então nós temos a conversão de contato em agendamento, de agendamento em contato, de propostas em vendas, de atendimento em indicações, que seria uma média. Então a conversão, qualidade, o esforço, volume. E o resultado? O resultado acaba sendo o volume de vendas, faturamento, margem de desconto. Grande parte deles acontece a partir do momento ou depois da venda. Com isso aí, nós finalizamos a parte inicial, que é você entender quais os indicadores que a sua equipe está trabalhando. E agora vamos para o passo 2. No passo 2, o grande segredo está em escolher e reduzir o número de indicadores. Tem pessoas que chegam a ter 20 indicadores, 15 indicadores. Se você pegar 15 indicadores vezes 10 vendedores, são 150 possibilidades de análise. É quase desumano fazer uma pessoa conseguir analisar essas informações. Então, a nossa experiência, a nossa dica diz que você deve dividir esse número de indicadores em no máximo 6. E aí, algumas possibilidades. O de esforço, entre 3 a 4 indicadores. E de resultado, entre 2 a 3 indicadores. Fazendo com que a equipe esteja direcionada para aquilo que é mais importante. Afinal de contas, se o próprio gestor não consegue saber aquilo que é prioritário, como a equipe no dia a dia vai priorizar? E aí nós vamos para o passo 3. O passo 3 é o segredo dessa simplificação. E nós vamos atribuir pesos e metas para cada vendedor. E aí vem o segredo. Eu aqui estou colocando 3 indicadores de esforço e 3 indicadores de resultado. Esforço 1, esforço 2, esforço 3, resultado 1, resultado 2 e resultado 3. E aqui eu estou definindo que para um determinado dia, no esforço 1, o vendedor tem que atingir 100 unidades desse esforço 1, 20 unidades no esforço 2, 10 unidades no esforço 3. Esse número aqui em vermelho, ele é o peso que se dá a cada um dos indicadores. E ao final nós vamos ter uma pontuação. E aí vocês vão ver que nessa multiplicação nós vamos ter peso 10 para o esforço 1, peso 8 para o esforço 2 e 7 pontos para o peso 3. Totalizando nesses indicadores de esforço 25 pontos. A mesma coisa nós fazemos com os resultados. Você percebe que os resultados, os volumes dos pontos são bem maiores. Logo, o peso é menor, para que nós tenhamos também pontuações que sejam equiparadas aqui. E aí vocês vão ver que no resultado 1 nós temos 40 pontos para esse indicador, para o resultado 2 20 pontos e para o resultado 3 15 pontos, totalizando 75 pontos. Com isso eu estou dizendo à equipe, comunicando à equipe que 25% do trabalho dele num dia está relacionado a esses indicadores e 75% do trabalho dele está relacionado a esses indicadores. E vejam como fica muito mais simples você acompanhar a sua equipe na hora que você diz para ela que ela atingiu mais de 100 pontos e por isso ela merece um parabéns, ou ela atingiu menos de 100 pontos e para isso ela precisa melhorar no outro dia. E ainda mais, se você consegue ter o acompanhamento da equipe desses indicadores ao longo do dia, quando chegar a metade do dia, você já pode dizer para ela se ela está com 50 pontos, se ela está indo bem ou não está indo bem. Isso facilita a sua gestão, isso vai facilitar também a própria autogestão do vendedor. E aí vamos para o passo 4. Já no passo 4, vem uma dica que muitos gestores de vendas já conhecem, mas muitas vezes no dia a dia não aproveitam a força que tem a metodologia ou o acróstico chamado SMART. SMART é uma junção de 5 palavras que quer dizer específico, mensurável, alcançável, relevante e com tempo final. Isso caracteriza uma boa definição de meta. E aí, o que seria uma boa meta definida? Vender produto X, tornou-se específico.
com 10 unidades desse produto X. Alcançável, por que é alcançável? Porque aquele vendedor tem uma média de 8 vendas, então chegar a 10 é um desafio, afinal de contas ele vai crescer 25%. E relevante, como é que nós sabemos que algo é relevante? Quando nós conhecemos o vendedor, e aí nós vamos entender se aquele tem alguma relevância para ele. Ele sabe que se atingir aquela meta ali, ele vai poder fazer uma viagem com a família dele. Ele vai ter um bônus especial que vai fazer com que ele viaje com a família. Então, aquele chegar naqueles 10 produtos X se torna relevante para ele. E tem um prazo final. Então, entre 13 do 11 a 17 do 11 é o prazo que ele tem que alcançar. E aí você tem uma meta SMART que vai ser colocada dentro da definição de pesos que você simplificou os teus indicadores. E para finalizar, vem o quinto e último passo, que é a gestão à vista. Na operação é, primeiro, faça a gestão à vista diária do esforço. Muitas vezes os gestores de venda dizem que fazem um acompanhamento semanal ou quinzenal do resultado, porque o ciclo de venda é muito longo, mas o esforço é diário. Todos os vendedores têm alguma coisa para fazer diariamente. Então, se você não tem a condição do seu ciclo de venda de ter a gestão diária do resultado, você deve ter pelo menos a gestão diária do esforço. E aí, depois disso, rankings. Rankings tanto geral, na hora que você tem pontos, esses 100 pontos, por exemplo, diário, eu vou saber no final de semana que o vendedor que fez 500 pontos, ele está no topo do ranking. Quem fez 600 pontos na semana está acima do desejado. E específicos, rankings com os indicadores. Esses indicadores que vocês escolheram. Então nós temos um ranking geral de pontos e rankings gerais, rankings específicos de cada um dos indicadores. E por fim, campanhas. Campanhas focadas em grupos de vendedores. Então nós temos, para os vendedores top, a campanha tem que estar focada no volume, porque a gente quer que ele vá além. E os vendedores medianos? Em percentual de crescimento, ou com base naquilo que ele fez, no seu histórico, e aí a gente conseguir fazer que ele cresça aquele percentual. E os vendedores de baixo desempenho? Esses vendedores, eles vão realmente ter que buscar a meta para continuar na empresa. E assim nós terminamos os 5 passos para simplificar os indicadores da tua gestão. E para finalizar, vamos recapitular os 5 passos da simplificação de indicadores. No primeiro passo, vamos diferenciar os indicadores entre indicadores de esforço e indicadores de resultado. No segundo passo, vamos reduzir o número, nada de 20, 30, 15 indicadores. Vamos deixar no máximo 6 indicadores, dividindo em indicadores de esforço e indicadores de resultado. O terceiro passo, e aqui o coração da simplificação, atribuir pesos, de forma com que ao final do dia nós tenhamos um número simples de se acompanhar pelos vendedores. 100 pontos. 100 pontos pode ser qualquer vendedor fazendo qualquer tipo de venda. Você vai poder comparar vendedores A com B com C de uma forma muito simples. O quarto passo, metas SMART. Metas específicas, metas mensuráveis, alcançáveis, realistas e com tempo definido. E o último passo, a gestão à vista. Não só diariamente, mas através dos rankings gerais, específicos e através também de campanhas, fazendo com que vendedores tops busquem volume e vendedores médios busquem o crescimento. Estamos chegando ao final desta videoaula que falamos sobre a simplificação de indicadores. Convido todos aqueles que perderam a oportunidade de assistir a primeira videoaula para recuperar esse conteúdo que falamos sobre a produtividade da gestão de vendas. E espero todos vocês na próxima videoaula, na nossa terceira videoaula, que vamos tratar de boas práticas no processo de feedback. Para quem acompanhar todas as nossas videoaulas, vocês ainda vão receber um e-book fantástico com várias dicas de como tornar a gestão de vendas ainda mais eficiente e produtiva. Convido vocês a nos seguir em todas as redes sociais e acompanhar também o nosso blog. Ao final de contas, ao final de toda essa série, vocês vão responder: gestão de vendas é método ou talento? Meu nome é Macário Moraes e vejo vocês logo mais nos próximos encontros. Até logo! Tá sempre fazendo o mesmo gesto. Esse gesto Faz assim, pega a caneta. Vamos lá. E recapitula, ó, vimos de dicas bacanas de produtividade. Primeira,
fotografe sua rotina e tal. Fotografe Ela sua fica rotina. Fotografe sua rotina, defina prioridades e planeje a sua rotina. Nossa, vou descer. Assim, ó. Defina a meta de habilidades. Planeje e depois avalie. Planeje programa. Estamos chegando ao final dessa segunda videoaula que tratou de simplificação de indicadores. Convido a todos aqueles que não assistiram a primeira videoaula, onde falamos sobre a produtividade do gestor de vendas. Não, engasguei. Estamos chegando ao final desta videoaula que tratamos da simplificação de indicadores. Convido aqueles que não participaram da primeira videoaula para poder revê-la, não é revê-la,